Boa noite, bem-vindos. Espero que a gente tenha, nesses 3 dias, um espaço de grandes debates mesmo e de mobilização, principalmente, né? Porque é chegada a hora da mobilização. Eu pedi para mediar essa mesa, para não ocupar o espaço da fala, então vou ser bem breve como apresentadora, porque eu acho que vale muito a pena a gente ouvir as pessoas que estão aqui. Nem sempre a gente tem o prazer da companhia do professor Benício. A minha fala, vocês já estão carecas de saber o que eu penso e o que eu falo. Então, eu queria apresentar para vocês, muito brevemente, como essa mesa está composta, o professor Benício, jornalista, sociólogo, professor de inúmeras universidades, mas teve sua brilhante carreira na Universidade de Brasília, e fundou o primeiro núcleo, né, e coordenou também, de debate sobre democratização da comunicação. E hoje, na minha opinião, é um dos acadêmicos que não tem medo de entrar nesse debate e dizer o quanto a nossa mídia é perversa e o quanto a relação entre poder, né, público e mídia também é muito, no mínimo, antidemocrática para o resto da população, né? O professor Vinícius faz uma crítica muito contundente em relação à distribuição, por exemplo, da verba pública dentro do cenário nosso de mídia tão monopolizado. Ao meu lado direito, na extrema direita, nós temos historiador e jornalista, eu acho dos raros jornalistas que nós temos na TV que não abre mão da perspectiva histórica em todas as matérias que ele faz nas séries, enfim, sempre muito belas, inclusive, porque ele tem esse compromisso com a história. Mas, para além disso, o jornalista Rodrigo Viana, atualmente na Record, mas com passagens, enfim, nas grandes TVs brasileiras, e blogueiro, né? Ele está aqui do nosso lado sempre como um blogueiro que luta também pela democratização da mídia. E exatamente por isso ele é um dos blogueiros processados, né, pelo Alicâmara. E, finalmente, Rosana Bertotti, essa lutadora aqui da CUT, do setor de comunicação da CUT. Há muito tempo também a gente está junto na batalha pela democratização da mídia. Uma grande articuladora aí entre os movimentos sindicais e centrais sindicais e a blogosfera. E eu espero, então, que essa mesa tenha... Vou aqui tentar mediar, gostaria imensamente, vamos marcar tipo 15 minutos para não ser uma falação, então para abrir espaço para a plateia colocar suas questões. Tudo bem? Eu vou controlar o tempo. Deu poder, assim, para essa mulher controlar o tempo, ela controla o tempo. Mas, assim, se tiver uma fala muito, assim, maravilhosa, eu só mostro, assim, depois de 5 minutos, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor Vinícius, depois para o Rodrigo e Rosana. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado, pessoal, que me convidou para estar aqui. Me sinto muito à vontade, feliz de estar aqui ao lado do Rodrigo, da Maria e da Rosane. Eu nunca dou conta de falar o que eu quero no tempo que eu tenho para falar, então eu vou fazer aqui uma compressão total para ver se eu consigo. O tema proposto é uma questão se a liberdade de expressão está em xeque no Brasil. Eu entendi que uma provocação, no sentido de que estaria a liberdade de expressão em risco ou em perigo no Brasil. Para responder isso, é preciso da gente fazer um pouco, penso eu, é necessário que se faça um pouco da história da liberdade de expressão. O que exatamente é isso e o que isso significa? Naturalmente, isso é um projeto de longo prazo. Eu vou fazer aqui uma coisa muito sucinta. Mas é importante que a gente saiba, eu acho, que a liberdade de expressão, ela existe
como uma prática fundamental desde a Grécia Antiga, 6 séculos antes de Cristo. Existiam, no grego ateniense, 4 palavras diferentes que significavam liberdade de expressão. E com nuances diferentes de significado, essas palavras significavam não só o direito de expressão, de fala, mas também o direito de ser ouvido, que é absolutamente fundamental. Na democracia ateniense, a liberdade de expressão era absolutamente central e fundamental, porque ela compunha a ideia de liberdade cívica que se constituía através da participação, da vida ativa, no autogoverno dos homens livres, que construíam as regras dentro das quais eles próprios viviam. Então, a liberdade de expressão era fundamental, não só porque era ela que definia a liberdade no seu sentido mais amplo, mas porque as pessoas que falavam, elas eram ouvidas na ágora ateniense. Na modernidade, a questão da liberdade de expressão vai reaparecer como questão pública na Inglaterra do século XVI. O Thomas Moros, naquele conhecido livro dele, A Utopia, naquela sociedade que ele imagina como sociedade utópica, havia liberdade de expressão e liberdade de religião, isso no início do século XVI. E ele é o precursor da luta pela liberdade de expressão, que no mundo moderno começa nos parlamentos, porque no absolutismo, no caso inglês, o parlamento inglês, o representante no parlamento, ele teve que conquistar o direito de falar o que quisesse, inclusive o que quisesse a respeito do rei, para criticar o rei. No mundo contemporâneo, no mundo moderno, não contemporâneo, a disputa pela liberdade de expressão começa dentro do parlamento. Ela não tinha a significação que tinha no mundo grego, mas ela passa depois do parlamento, já no século seguinte, com John Milton, que tem um texto que é sempre citado e tal, que é Logogítica, como considerado, a liberdade de expressão considerada como um direito natural, e combinado com uma crença religiosa de que o cidadão, para exercer o livre-arbítrio, ele precisava de colocar o que pensava e podia livremente, não só isso, mas deveria ter também o direito de imprimir o que ele pensava. É daí que vem esse vínculo entre a ideia de liberdade de expressão e de, primeiro, imprimir o que se pensa, e isso foi acabando ao longo do tempo se transformando na ideia de liberdade de imprensa. Eu vou voltar a isso, se houver tempo, mais para frente. Mas o que eu queria, de qualquer maneira, falar é que quando, no mundo moderno, na Inglaterra do século XVI e do século XVII, a ideia de liberdade de expressão reaparece, ela reaparece num sentido diferente do sentido original grego, mas ela está vinculada a uma ideia republicana de participação, vida ativa, autogoverno, construção de uma liberdade civil construída junto com os outros, coletivamente. Com a
as disputas políticas na Inglaterra do século XVII e com o surgimento do liberalismo, que não tinha inicialmente esse nome, mas com as ideias que vieram a ser chamadas de ideias liberais e liberalismo, essas ideias republicanas perderam lugar para uma ideia de liberdade privada, individual, não construída junto com os outros na afirmação de uma liberdade civil de autogoverno. E passou a prevalecer uma ideia de liberdade de expressão calcada numa ideia de liberdade negativa, que tinha no Estado o seu principal adversário, que é uma ideia liberal clássica. A ideia de liberdade de expressão é identificada com o indivíduo, uma ideia individualista, que tem a ver com a afirmação de uma classe social ao longo do tempo. Eu estou falando tudo isso para insistir que a ideia de liberdade de expressão, ela, no mundo moderno, ela se distorce numa perspectiva liberal e se transforma numa ideia individual, privada, que tem no Estado o seu principal adversário. A ideia de liberdade de expressão, no sentido desse liberalismo que predomina sobre o republicanismo do século XVII inglês, é uma ideia que rejeita qualquer forma de intervenção do Estado como tolimento de liberdade. Então, como é que tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a história do Brasil, que é onde eu quero chegar, na verdade. No caso brasileiro, desde o século XVII, o padre Antônio Vieira, num sermão famoso que fez em 1640, só 4 anos de diferença para o famoso Areopagítica do John Milton, que eu citei aqui, que é considerado até hoje a peça fundamental de referência para o debate sobre liberdade de expressão. O padre Antônio Vieira fez um sermão para o vice-rei Visconde do Galvão, que estava assumindo o vice-reinado na Bahia, e o Vieira fala que o principal problema do Brasil, é claro que o Brasil do século XVII não havia uma noção de nação brasileira. Naquela época havia o Estado do Brasil, que a sede era a Bahia, Salvador, e havia o Estado do Maranhão. Mas o Vieira fala que o principal problema do Brasil era tolher-se-lhe a fala, era a ausência de voz. Ele estava se referindo naturalmente, não havia nenhuma relação com formação de opinião pública, nada disso. Ele estava se referindo ao fato de que a colônia não era ouvida em relação aos problemas da própria colônia. Naquela época, a invasão holandesa, que já tinha se dado na Bahia uma vez, eles tinham se retirado, estavam em Pernambuco e estavam ameaçando de novo invadir a Bahia. Mas é importante porque essa ideia de que a característica fundamental do Brasil era o tolhimento de sua expressão, vai ser recuperada por Paulo Freire, séculos depois, para identificar como característica fundamental do Brasil, que ele primeiro chama de mutismo e depois chama de cultura do silêncio. Que significa o quê? Ele se apoia em sociólogos, historiadores brasileiros, que identificam como traço da nossa formação histórica a exclusão das vozes da grande maioria da população, que não tem condições não teve, na formação da sociedade brasileira, na formação histórica,
não teve experiência, não teve uma experiência de prática democrática que constituísse uma experiência de autogoverno, onde a liberdade de expressão é fundamental. Então, na verdade, essa ideia do Vieira lá do século XVII, ela é uma ideia que se concretizou ao longo do tempo. Eu tenho dito, mais recentemente, que eu estou tentando estudar essa história da ideia da liberdade de expressão no Brasil, está ainda por ser feita uma história da construção e consolidação dos sistemas privados comerciais de mídia no Brasil. Porque esses sistemas se constituíram ao longo do tempo em sistemas de exclusão de vozes, né? Em sistemas que, na verdade, protegem a liberdade de expressão de poucos, deixando de fora a liberdade de expressão da grande maioria da população brasileira, concretizando no mundo contemporâneo um diagnóstico que tinha sido feito num mundo completamente diferente, lá no século XVII, pelo Vieira. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque tem historiadores da mídia que fazem... O tempo está acabando? Que fazem histórias da comunicação interpessoal entre escravos, por exemplo, né? e consideram isso uma reafirmação de que essas populações se comunicavam. É claro que elas se comunicavam. O que precisa de ver é se essa liberdade de expressão tem alguma coisa a ver, né, com o debate público, porque é o debate público que faz a construção política do espaço em que essas populações oprimidas vivem, né? Então, na verdade, no caso brasileiro, se a gente tomar como referência o início, a chegada ao Brasil da tipografia, com Dom João VI em 1808, que trouxe com ele primeiro chamada imprensa régia, depois teve outros nomes, tipografia régia e tal, e hoje é a imprensa nacional. Se a gente tomar como referência essa data, a gente vai ver que tem isso é uma hipótese, mas eu acho que é uma hipótese que pode ser comprovada, que há um paralelismo entre a história da construção desses sistemas de mídia, que eu chamei de sistemas excludentes, e a história do próprio liberalismo brasileiro, e a ideia de liberdade que predomina nesse liberalismo. Pois bem, contemporaneamente tem uma grande novidade, que é a internet. Nós todos sabemos disso. A internet abriu a possibilidade de que vozes excluídas passassem a ter algum tipo de inserção no debate público. Essas vozes, exatamente porque elas representam uma novidade na história da expressão pública no Brasil, elas têm sido fortemente combatidas através de processos de judicialização da expressão pública que vem via internet, né? Tem uma judicialização do espaço virtual. E isso tem provocado uma censura disfarçada desse novo tipo de possibilidade de acesso ao debate público, que no Brasil tem sido historicamente caracterizado pela exclusão. Eu queria chamar a atenção também que isso é completamente diferente do que tem acontecido com os blogs e com a expressão que surge através dessa nova possibilidade tecnológica, daquilo que a grande mídia brasileira chama de censura judicial, por exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem chamado de censura judicial a impossibilidade de publicar material que está num processo que corre sob o segredo de justiça. Então, isso são coisas completamente diferentes. Pois bem, então, voltando à pergunta inicial,
A liberdade de expressão está em xeque no Brasil? Eu diria que a liberdade de expressão dos grandes grupos de mídia não está em xeque e nunca esteve em xeque. O que está em xeque no Brasil e sempre esteve em xeque é a expressão no sentido republicano da liberdade, né? A expressão da maioria que participa, que deveria participar, de um debate público que fosse condutor do autogoverno e de uma vida ativa. Essa que é a liberdade de expressão que está em risco. E hoje, a parte mais visível desse risco acontece, se expressa exatamente nas tentativas que têm sido feitas, sobretudo pela grande mídia dominante, de judicializar o espaço virtual. E, para terminar, as formas de enfrentar essa questão, naturalmente, dentro dos limites, das possibilidades do sistema dentro do qual nós estamos incluídos, seria, no caso da internet, um marco civil que garantisse a autonomia potencial de participação de vozes que é possível via internet, e do ponto de vista da grande mídia, o famoso marco regulatório, que mesmo reduzido apenas à regulação do que já está na Constituição há 25 anos, como nós todos sabemos, enfrenta dificuldades até agora intransponíveis, porque não se consegue avançar nessa área. Então, eu acho que para responder a pergunta se a liberdade de expressão está em xeque no Brasil, a gente deve perguntar a liberdade de expressão de quem? Porque, historicamente, no Brasil, a liberdade de expressão dos grupos dominantes nunca esteve em xeque. O que está em xeque é a mesma liberdade de expressão denunciada por Vieira lá no século XVII e recuperada depois por Paulo Freire. É isso, obrigado. Vocês viram que o professor Vinícius foi disciplinadíssimo no tempo dele. Rodrigo? Isso aqui? Louco. Eu queria agradecer o convite. Foi feito. Eu vou agradecer na figura do Daniel Bezerra, que foi com quem eu conversei no e-mail, né? Colega, companheiro aí da blogosfera já de alguns anos. Eu vou me apresentar, porque tem muita gente aqui que eu estou vendo que eu não conheço, que é um bom sinal, né? Porque isso significa que não estamos falando só para as mesmas pessoas, né? Então, eu sou jornalista, como a Maria Flor disse, há 24, 25 anos, e nos últimos 4, 5 anos eu passei a atuar também como blogueiro. Uma atuação bastante diferente. Como jornalista eu trabalhei sempre trabalho para empresas, para chamadas empresas da imprensa corporativa. Então você tem um limite de estar trabalhando para uma empresa, com limitação de estar trabalhando com uma série de procedimentos e de linhas editoriais, né? E como blogueiro a gente está experimentando essa liberdade que não é de imprensa, é liberdade de expressão no sentido mais amplo, né? O professor Vinícius traçou essa linha aí para a gente, quer dizer, essa liberdade republicana, não é a liberdade liberal de imprensa ou das empresas só, né? É a liberdade de expressão. Então, nesses últimos anos a gente criou um movimento de blogueiros, além de escrever e fazer os nossos blogs. O meu blog se chama Escrevi em Amor. E dezenas de blogs aí pelo Brasil. E a gente, de 3 anos para cá, além de escrever e de se comunicar pela internet, passou a se encontrar e fazer encontros regionais, estaduais, nacionais, de articulação dos blogueiros, alguns deles muito interessantes. Bom, o professor Vinícius colocou a questão aí na perspectiva histórica. E eu queria colocar um pouco na perspectiva, eu não tenho a capacidade teórica e a formação acadêmica do professor Vinícius, mas eu queria trazer uma questão aqui para a gente. Esse debate, quando a gente pensa na liberdade de expressão no Brasil, quem é que vai falar? Mais vozes precisam falar? Só as mesmas famílias de sempre que mandam na imprensa no Brasil? É um debate que não é do Brasil, é um debate que é do mundo.
É uma questão que está em debate hoje no mundo inteiro. Pode regular a imprensa ou não pode? Pode regular a mídia ou não pode? A Inglaterra, o professor Vinícius falou aqui da Inglaterra. A Inglaterra é um país de tradição liberal, onde se inventou, né? A gente pode dizer, entre aspas, essa ideia de que você precisava limitar o poder do rei, lá no século, isso foi século XII, século XI, a Carta Magna, né? É um país que agora discute se você pode limitar também o poder da imprensa, pelos abusos que foram cometidos, não sei se todo mundo acompanha. Murdoch, que é um empresário que tem jornais no mundo inteiro, mas com forte atuação na Inglaterra, em função dos abusos cometidos, inclusive com escuta clandestina, a Inglaterra passou a debater a ideia de que você precisa regular mais fortemente a imprensa. E não é autorregulação como eles queriam, não. É lei mesmo, regulação. Esse debate acontece na Inglaterra. E eu queria lembrar que enquanto a gente está conversando aqui sobre liberdade de expressão, assim, fazendo, né, tratando a questão assim do ponto de vista teórico, eu acho importante tratar, nesse momento tem um sujeito que está preso nos Estados Unidos, chamado Bradley Manning, que é um soldado, está preso, inclusive ameaçado de morte, né? Dependendo do que aconteceu no processo, não sei se todo mundo acompanha, ele é o homem que foi acusado de vazar os documentos do Wikileaks. Então, é bem concreta a questão. O soldado que vazou documentos do Pentágono. E o outro sujeito que pegou essas informações, organizou e jogou na rede, o dono do Wikileaks, está detido também. Está dentro de uma embaixada há quase um ano. Enquanto a gente discute aqui se existe liberdade de expressão no Brasil, é o caso de perguntar o limite da liberdade de expressão no mundo. Você tem o Bradley Manning preso nos Estados Unidos e o Assange, que está longe de ser um esquerdista, comunista, bolivariano, é um liberal, está detido na embaixada de quem? Detido assim, ele se autoexilou na embaixada do Equador. Eu acho muito simbólico, né? Porque a Inglaterra, com as tradições liberais, e ele foi se exilar na embaixada do Equador, um país pequeno, né, aqui da América Latina. Inclusive, se a gente lê aqui na imprensa brasileira, o Equador, junto com a Venezuela, com a Bolívia, com a Argentina, no noticiário aqui da nossa imprensa, é tratado como um país que coloca em risco a liberdade de imprensa. E o Assange, que está sob ameaça de ser preso por ter dado divulgação para documentos secretos do governo americano, principalmente do governo americano, mas de outros países também, escolheu para se esconder não a embaixada da França, não a embaixada da Alemanha, a embaixada do Equador. O que mostra que alguma coisa se moveu no mundo. E mostra como esse debate é central, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Esses países, Venezuela, Argentina, Equador, Bolívia, onde nos últimos anos foram eleitos governos que a gente pode chamar de esquerda ou de centro-esquerda, são governos onde essa questão da comunicação está no centro do debate. Eu não sei se todo mundo aqui acompanha isso, eu imagino que vários que estão aqui acompanham isso sim, mas só para a gente tratar rapidamente. A Argentina, por exemplo, está no olho do furacão agora. O governo argentino, da Cristina Kirchner, isso começou já um pouco antes, com o Néstor Kirchner, mas principalmente com a Cristina, levou à aprovação de uma lei de médios, como eles chamam lá, a lei de meios, a lei da imprensa, para que mais vozes falem. A imprensa brasileira aqui diz que não, que é censura, é ataque à liberdade de imprensa. Não, é uma lei para democratizar a comunicação na Argentina, porque na Argentina, como no Brasil, lá talvez seja mais concentrado ainda o Grupo Clarim, que é dono do principal jornal do país, é dono do jornal, da televisão, da TV a cabo, da fábrica que imprimia o papel, eles eram donos da fábrica que imprimia o papel também. O governo da Cristina Kirchner enfrentou essa questão e é central no debate político da Argentina. O Grupo Clarim faz parte orgânica da oposição ao governo da Cristina. Está no centro do debate. Então, essa é uma outra questão, né? Nos últimos anos, a imprensa deixou de pairar acima da discussão, porque ela vestia essa máscara da neutralidade, como se fosse possível ser neutro no mundo, né? Mas nos últimos anos ela foi para o centro do debate, e na Argentina, por exemplo, está muito claro. Na Venezuela, mais ainda. Na Venezuela, mais ainda. O processo todo de enfrentamento entre o governo Chávez e boa parte da imprensa privada. No Equador e na Bolívia, com as dificuldades, as limitações do governo de Evo Morales, mas também esse debate levado à frente. E aí eu queria colocar uma outra questão. É curioso como nesses países aqui da América Latina, quem puxa o debate sobre a comunicação
é o governo, quem está na liderança desse debate. É o governo dizendo, do outro lado você tem uma imprensa que faz parte da oposição, é uma imprensa ligada às elites tradicionais desses países. Então nós temos que, de alguma maneira, fazer o contrapeso a essa imprensa, para que mais vozes possam falar. E aí, esse debate está todo atravessado e conturbado por essas questões que o professor Vinícius apresentou aqui. Porque, da perspectiva liberal, como assim? O governo é o nosso inimigo, é o inimigo da liberdade de imprensa. Como é que ele pode reivindicar o debate sobre a liberdade se é o inimigo a ser batido? E aí você inverte o debate e fala, não, ele não é o inimigo a ser batido necessariamente, se você está num regime democrático. Ele pode ser aquele que dá voz para aqueles que não tinham voz antes, ou que pelo menos comanda o processo e traz esse debate com a força de um governo. E o curioso é que tudo isso, nesses países da América Latina, acontece de maneira resumida, dessa forma, puxado pelo Estado, o governo, né? Puxa o debate. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Nós tivemos ainda 10 anos de governos do PT, governos de coalizão, mas governos do PT, Lula e Dilma, com exceção, não sei se os outros aqui na mesa concordam, mas eu imagino que sim, com exceção dos últimos anos do segundo mandato do Lula, de 2008, 2009, 2010, esse debate os governos petistas não levaram adiante. A exceção, como eu disse, foi ali, 2008, 2009, 2010, quando o governo Lula, já no final do segundo mandato, fez o debate da Conferência de Comunicação, não sei se todo mundo acompanhou, a Confecom, então teve debate nos estados, as pessoas foram, lá em São Paulo, até uma pessoa que me perguntava, como é que foi em São Paulo? Em São Paulo teve muita gente na Assembleia Legislativa, lá 500, 600, 1000 pessoas chegaram a debater essa questão. Então, em todos os estados brasileiros, e houve a Confecom, houve aquele famoso projeto do Franklin Martins, para se aprovar uma lei, para se propor, né? Uma lei de regulação da mídia no Brasil, mas foi um momento, foi um parênteses, se abriu ali, depois veio o governo Dilma e nada mais andou. O governo Dilma, o discurso é outro. E que você, para enfrentar essa questão, como diz a presidente algumas vezes, não tem que ter regulação nem controle. O controle é o controle remoto. É a frase que a presidente Dilma Rousseff usou, presidenta. Eu tenho um amigo que costuma dizer, é como se você achasse que quem vai regular a indústria farmacêutica é o sujeito que entra na farmácia para comprar remédio. Qual é o poder que ele tem para regular a indústria farmacêutica? Não, é a livre escolha que vai regular. Isso é óbvio que a gente imagina que a Dilma nem acredite nisso. É uma questão tática, talvez, de ter outras prioridades no momento. E acho que todos nós entendemos. Você tem uma questão chamada correlação de forças no Brasil, talvez você não tenha força suficiente, como nos outros países, como Venezuela, Argentina, Equador. Os processos são muito mais radicalizados, no sentido impositivo do termo, né? Vão mais na raiz das questões. Aqui no Brasil, um governo de coalizão, um Congresso, nós sabemos quem tem maioria no Congresso, uma lei dessa teria pouquíssima chance de ser aprovada. Então, se você olha a questão pelo lado do governo no Brasil, aí eu saio um pouco da questão geral do mundo, da América Latina, e olhando aqui para o Brasil, se você olha pelo lado do governo do Estado brasileiro, das ações institucionais, o quadro, em alguns momentos, fica desanimador. É aquela velha história, se o copo está meio cheio ou meio vazio. Pelo lado do governo, ele está meio vazio. Pelo lado das ações governamentais no debate de comunicação. Mas, por outro lado, o curioso é que é justamente no Brasil que esse debate mais avança pelo lado da sociedade. Eu visitei alguns desses países aqui da América do Sul e eles não têm um movimento de ativistas digitais, de blogueiros, essa efervescência toda que a gente tem na internet aqui no Brasil, não tem nesses outros países. Aqui o debate é puxado mais pelo setor, pela sociedade, para não dizer setor privado, porque não é bem setor privado, pela sociedade, não pelo governo. Quando você olha pelo lado da sociedade, aí a gente pode dizer que o copo está meio cheio, está enchendo. Esse copo está enchendo. Você tem vários marcos positivos, além desse movimento de blogs, ativistas, você já no segundo momento, que é o momento que nós estamos agora, você tem movimentos sociais que se incorporaram fortemente a esse debate. Então, o 1º de maio agora em São Paulo, mas imagino que nas outras capitais também,
as centrais sindicais pautaram o tema da comunicação. Era o tema central no 1º de maio. O fórum, o FNDC, não vou falar muito porque a Rosane vai falar desse tema, imagino, mas só para não perder o raciocínio. Quer dizer, você tem agora um projeto de iniciativa popular com recolhimento de assinaturas, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas já que o governo não apresenta um projeto de lei para regulação da imprensa, da mídia, da comunicação no Brasil, colocamos na rua aí um projeto de iniciativa popular, coleta de assinaturas, tem que coletar mais de 1 milhão de assinaturas. E a ideia é que esse processo de coleta de assinaturas seja ele mesmo já um processo de mobilização para trazer mais gente para esse debate. Porque eu acompanho um pouco isso, o professor Vinícius, há muito mais tempo, né? Imagino, né, professor, 20 anos atrás, você tinha alguns acadêmicos debatendo isso, algumas lideranças, mas esse debate ainda era travado em salas da universidade, em um outro local público, mas talvez sem essa mesma força que ele começa a ganhar agora. A maioria dos sindicatos hoje já está ligado nesse tema. O que a gente recebe de convite para falar em sindicatos, em associações, em movimentos sociais pelo Brasil, para tratar desse assunto? É claro que eu não superestimo também. Você parar aqui no ponto de ônibus, aqui na esquina, e perguntar, as pessoas não... Esse debate não chegou aí. Mas ele já partiu da primeira etapa, que era da área mais acadêmica, e foi pelo menos para as lideranças dos movimentos sociais e sindicais. Ele já está pautado na sociedade. Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que o copo se encheu. O copo está se enchendo. Né? E todos os sinais que vieram do lado do governo federal é de que isso não vai ser prioridade para o governo da Dilma. Então, a gente tem que empurrar o debate por fora mesmo, pela sociedade. E é o que a gente está fazendo. Está fazendo aqui, por exemplo. E o interessante, enquanto a gente está discutindo isso aqui em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, nesse final de semana, um outro encontro também sobre a questão da internet, da comunicação, conexões globais, também pautado por esse tema da comunicação, da democratização da comunicação. O que mostra que o debate cresceu, ganhou força, ganhou corpo. Novas mídias digitais, softwares e portais nos transportam para além das fronteiras sociais. São estradas virtuais, são as linhas do progresso, retrocesso, eu confesso, não dá mais. Novos tempos vamos ver, muito mais podemos ser. Banda larga para todos é o que todos querem ter. É o novo amanhecer. É o ápice do progresso, do sucesso econômico, pode crer. Megas e megabytes de informação transformam em giga o destino da nação. Megas e megabytes de informação